isso fez com que eles dessem mais valor para a exegese, mais valor para o estudo, assim, fazendo com que as escrituras meio que caíssem em descrédito. E nesse período começaram a se tornar mais importante os comentários do que os próprios... Como se tivesse esgotado, né? Isso, como o texto. Os próprios textos. Aí só depois da reforma do século XVI... Aí sola a escritura, aí começa voltar a valorizar para a as escrituras. Só que hoje, será que a gente não está caindo na mesma condição de certa forma, erro, assim, de achar que conseguimos compreender, né? Eu acho que isso é um processo histórico que vai sempre linear, vai sempre retornando. Então é isso que você percebeu e que de fato é o que aconteceu ao longo da história e é o que vai acontecer de novo e é o que a gente tem que se precaver de novo. Então você vê, por exemplo, a patrística, né? A patrística no primeiro momento apelou diretamente à escritura, não tinha tanta técnica, né? Aí Agostinho, como você mesmo falou, ante a perplexidade, a profundidade da escritura, algumas coisas são mistério. Então ele não tenta explicar tudo. É como eu li aquele livro Trindade dele, é um livro muito denso e muito interessante, mas ele mesmo ele fala isso abertamente, ele tinha essa maturidade, de que ele não teria uma explicação que iria esgotar o tema. Então ele faz um monte de analogias. Ele vê Trindade em tudo, sabe, no mundo. Ele fala, a analogia da Trindade está presente em tudo. Então Deus está falando que a Trindade é real, é verdadeira. A Trindade está em todas as coisas. Agora, ele não se arroga a capacidade de explicar, né, de esgotar o tema da Trindade. O que você vai ver depois na escolástica, com a pegada de Tomás Aquino e bebendo em Aristóteles, e Aristóteles é o pai, né, da ciência, ele separa, né, as ciências em humanas, exatas e biológicas. Então ele tinha pelo menos essa tentativa, né, esse viés de tentar explicar tudo mesmo, colocar tudo dentro. Por isso que de Tomás Aquino veio a Suma Teológica, que a Suma Teológica é como você estabelecer uma cosmovisão cristã. Então uma explicação cristã para tudo, para o mundo. Então foi uma pegada mesmo e teve uma certa valorização da escritura no primeiro momento, mas aquilo que você viu, num certo momento o comentário ficou mais importante que o texto. Os caras nem recorriam mais ao texto e iam direto nos teólogos, até que a reforma traz. E quando a reforma toma essa iniciativa de só escritura, de voltar à Bíblia, isso novamente terá que vir à tona em certo momento, porque depois de certo tempo vão se multiplicando, né, os teólogos, as definições, os estudos, os trabalhos, os tratados, e vai chegar um momento que a gente vai ficar apegado ou nas bandeiras teológicas que são erguidas. O que eu sou? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, né, eu sou... Por aí vai, escatologia também tem, eu sou milenista, sou pós-milenista, sou pré-milenista. Então a pessoa vai abandonando um pouco a própria escritura e se apegando às interpretações. A partir daquele momento que ele veste a sua camisa de arminiano, ou a sua camisa de calvinista, ele quer ler a Bíblia naquela perspectiva só. Ele não enxerga a Bíblia por si mesmo, e sim a Bíblia através dos óculos de Calvino, a Bíblia através dos óculos de Arminio. Através da visão de alguém que interpretou daquela forma. Que não necessariamente é inerrante, né? Então... Armínio erra, Calvino erra. Então os caras são humanos, meu. Stanley, M. Orton também, Wiley Gruden também, o próprio... Strong, os caras erram, meu. Os caras têm, às vezes, eles puxam um pouco essa sardinha pro lado deles, aquele força um pouco a interpretação, então aquele texto não está de acordo com a própria Bíblia, e sim conforme a visão dele. Então você precisa sair dele e voltar à escritura. Esse movimento é recorrente. A Bíblia é inerrante, agora quem interpreta, né... Erra, comete erros, comete equívocos, valoriza um versículo em detrimento de outro. Os adventistas mesmo criaram uma religião, um pensamento por causa de um versículo. O juízo investigativo que eles criam, por exemplo, é tudo para tentar justificar essa questão da guarda do sábado, da guarda de certas práticas. Então ele não atribui tudo à graça, a graça não tem todo esse valor, todo esse peso no adventismo. Por quê? Porque eles querem ainda se apegar a algumas coisas legalistas, sustentar. Então, para sustentar a doutrina deles, a teologia deles, eles acabam recorrendo, exatamente, criando essa outra perspectiva. E tenta justificar isso em certos textos, lendo isoladamente alguns versículos. Bem amigo que é adventista, eu perguntei, mas por que Jesus curava no sábado, então? Sim. Toda essa polêmica. Não sabe explicar. Porque é uma coisa artificial e eles tentam explicar de uma maneira ou de outra, mas não tem como sustentar.
Mas aí o que acontece? Eles vão tentar fazer a leitura sempre favorecendo a interpretação deles. Então, isso que você falou é um movimento constante. Vai chegar um momento que você tem que se divorciar das teologias e voltar à Bíblia. Fala, não me interessa Calvino, não me interessa Arminio, não me interessa... Eu quero saber da Escritura. O que a Escritura diz. Até porque o arminianismo, o calvinismo, veio tudo daí, né? Eles estão lendo a Bíblia. Daí, né? Exatamente. Tem que saber onde é a origem. Chega um momento que você para de ler a Bíblia que eles liam e você começa a ler eles. Sim. E aí você tem que tomar cuidado porque você ficou escravo, você ficou vítima, né? Ficou refém de certa teologia. Porque você defende aquela bandeira. Por isso que o rótulo é muito complicado, porque o rótulo é limitador. Porque às vezes por que eu não vou ler instituição na religião cristã, mesmo que eu defenda? Não, eu sou mais arminiano, eu não sou tanto calvinista. Mas eu leio as institutas. E eu acho muitas coisas boas ali. Tem coisa que dá pra você absorver. E às vezes você vai concordar com uma coisa. Por exemplo, eu pelo menos. Eu não concordo com tudo assim, de nenhum deles. Eu acho que essa é a visão mais saudável. Porque quando você lida com uma coisa como se fosse um time de futebol, aí fica complicado. Nunca vou vestir preto e branco, porque eu sou Palmeiras. Meus irmãos são corintianos, ninguém usa verde. Bobagem, né? É uma imbecilidade. Uma coisa assim, tem que evoluir isso aí, tem que melhorar, sabe? Tem que crescer um pouco mais você tem que entender que cada um tem uma coisa boa a oferecer, né? Você não precisa ficar escravo, vítima, refém de nenhum deles. Você tem que ler e analisar aquilo que eles ajudaram e aquilo que eles não ajudaram. Então, nisso aqui ele ajudou muito, ele contribuiu muito nisso aqui, mas nisso aqui ele foi meio fraco. Então eu vou, nessa abordagem aqui, eu vou olhar mais para outro autor, que eu acredito que foi melhor nisso aqui. Agora, isso aí é para quem tem maturidade. Então, quem não tem, infelizmente, já lida com a coisa como se fosse um time de futebol, né? Já defende uma bandeira e já quer se colocar contra o outro. Aí coloca coisa no Face lá, ofendendo o outro. Coisas assim, bem patéticas. Fugindo da interpretação particular. Então, isso aqui, parece óbvio, mas isso aqui é uma luta constante. É uma luta constante. Você sempre quer fazer a leitura que beneficie a si mesmo, né? Que seja interessante para si mesmo. Então, quando o texto te confronta, você quer dar uma volta nele. Exatamente. Ou você nem lê, você já passa. Nem lê, já pula, né? Já pula aquele texto. Miserável homem que sou, você vai levar, não, isso aqui não é pra mim, não. Não, isso aqui é pro irmão. Irmão, Deus estava falando, você não estava lá. Deus fala com quem tá. Essa pessoa, rapaz, a pregação foi toda para você. Não, mas eu já ouvi a gente fazer parte de uma célula. De oração, tá? Falando, irmão, Deus acabou de falar com você, mas você não tinha chegado ainda. Deus deve estar com pressa, né? Pois tá com tanta pressa que... gente. É fogo. Deus falou foi com tu mesmo, rapaz. Ao fazer o uso arbitrário, né? Aqui o árbitro é aquilo lá, né? Ele julga conforme ele vê, né? Ele acha. Então, o critério é dele. Ao fazer uso arbitrário da palavra de Deus, muitos têm se feito hereges. Então, é isso que é triste. Às vezes a pessoa se torna um herege e ela nem sabe. Assim, ela está assim, numa boa intenção, mas ela não respeita a Bíblia dentro da sua própria interpretação. Ela interpreta do jeito que ela quiser. Aí ela acaba se tornando um herege. Ela propaga heresias, né, no meio da igreja. Pode falar. Rapidinho. Essa parte aqui de herege é interessante, porque isso aqui, mesmo a heresia, bom, eu não sei, mas você acha que ela tem alguma coisa a ver com a salvação? Se interfere. Olha, já me perguntaram isso aí na outra vez que eu dei esse curso. Tem que tomar muito cuidado ao você, por exemplo, dizer não interfere, não é bem por aí. Então, por exemplo, se você começa... vamos ver como foi o erro. É como você, por exemplo, em direito penal, você vai ver o crime. Foi culposo, foi doloso, vai ter toda a diferença. Se foi com dolo, teve toda uma intenção, planejamento e tal, né? Você queria mesmo cometer aquele crime. Se foi culposo, aquilo que a Bíblia mesmo diz, né? O cara estava cortando a árvore, o ferro saiu e cortou a cabeça do cara, né? Às vezes era amigo dele, né? Ele está em luto, em desespero, porque ele não queria fazer isso. Às vezes já era inimigo mesmo, né? Já estava mesmo, em vez de bater na árvore, ele estava... Deixou o cabo solto, né? Então, quer dizer, tem todo um contexto, né? Se foi culposo, que nem o pastor está lá e tem que fazer a obra, e tem que pregar, ele não tem tempo de estudar, ele está fazendo o que ele pode, sabe? O que ele consegue. E ele, às vezes, entra num texto um pouco mais complicado, aí ele vai tentar interpretar, só que ali, meio vai interpretar na raça, né? E comete um erro. E, às vezes, esse erro
enviesa aí para as pessoas terem um entendimento equivocado da escritura. Vai causar um dano, só que não foi com dolo. Ele cometeu um erro de imperícia. Ele não sabia. Quando alguém o alertar em relação a este erro, ele mesmo vai deixar. Então não há ali uma intencionalidade má. Tá, ok? Mas existem pessoas que cometem erros com dolo. Ele de fato manipula a escritura. Teoria da prosperidade, traga seu carro. Também, teoria da prosperidade é totalmente enviesada comparando o que você está dizendo, já faz com a intenção de... E não são pessoas que não têm condições de saber o que estão dizendo. Eles sabem e de fato manipulam o texto com a intenção de angariar fundos para si, dinheiro. No caso da pessoa, de quem está seguindo, faz errado, achando que está certo, aí também... Também tem que ser analisado, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas, é que nem aquele, me engana que eu gosto. A pessoa, quando você prega ela sobre renúncia, não é boa, ela não quer. Quando você prega ela sobre santificação, ela não quer. Agora, quando alguém diz assim, venha à minha igreja, você não precisa jejuar, eu vou jejuar por você. Você vai comprar lá a rosa ungida, levar para casa, vai dar tudo certo. Você vai levar um óleo, vai passar na casa inteira. As pessoas, elas estão querendo facilidades. Então, aquele público que está lá, atrás daquelas facilidades, ele é tão criminoso quanto o pregador. Sim. Porque ele não quer o evangelho, na pureza da sua mensagem. Né? Aquela mensagem confrontadora, aquela mensagem desafiadora, que chama para um conserto, para uma santificação. Ela quer facilidades. Ela quer uma escada. Exatamente, ela quer uma escada, ela quer facilidades e ela espera em Cristo somente para essa vida. Ele quer somente a questão saúde financeira, sentimental, mas não quer receber Cristo como seu Senhor. Então existe culpa tanto na pessoa com a intencionalidade de distorcer a escritura, quanto naqueles que estão tentando se beneficiar disso. Né? Aquela dá 100 que Deus te dá 1000. Pronto, então ele foi nesse... Inclusive eu conheci pessoas que disseram, eu fui para a igreja nessa intenção, porque a igreja estava pregando isso. Tem um monte de gente que está se dando bem, dá uma oferta lá e daqui a pouco está rico. Então eu fui, só que chegando lá, eu comecei a ouvir a pregação e o pastor pregava um trecho, eu queria saber dos outros, eu queria saber mais. Daí eu fui buscar uma igreja que ensinasse mais. E aí saiu daquela igreja e foi para outra. Né? Uma igreja mais pentecostal histórica ou até reformada, né? Porque ele queria mais da escritura. Mas ele foi fisgado por aquela ideia utilitarista apenas. Mas aí estava aberto, o Espírito Santo falou, o coração se abriu e ele falou, não, aqui vai ficar só nessas campanhas, que é campanha em cima de campanha. O final de uma campanha já é o começo da outra. Então, não é que eu sou contra a campanha, mas eu sou contra que a igreja fique num sistema só de campanhas. Depende da intenção da campanha, né? Exatamente. Então, você não vê campanha o jejum de 30 dias para Deus te purificar, para Deus te renovar, para Deus te santificar. Carro, casa, helicóptero. Exatamente. Abertura de porta de emprego, só isso que você vê. Então é muito importante sua pergunta, e dentro dessa questão da interpretação particular, tem que ver a intenção. Então a intenção, quem vai julgar é Deus. Vai olhar o coração da pessoa, e às vezes a pessoa cometeu um erro, aquele erro foi um problema, só que aquele erro foi imperícia. A pessoa não sabia que estava cometendo aquele erro. Né? Porque eu perguntei isso, porque se a salvação for também heresia, distorção, né? Mas se a salvação for devido conhecimento, aí seria, a gente entraria naquela questão gnóstica. Né? Gnóstica, exatamente, que aí a salvação adviria de uma questão de elevação de conhecimento, e não é. A salvação é graça. Então o que acontece? O problema é que às vezes se você se enviesa aí por uma interpretação herética, intencional, dolosa, né, criminosa, às vezes ela é sintoma de que você já não está mais com Cristo, que você não está, porque a questão às vezes é sintomática. Então a gente não tem como fazer um raio-x espiritual de você e ver quem você é de verdade. Eu vejo que você me mostra. Então você está mostrando... Você quer mostrar, né? Exatamente. Você está mostrando frutos para mim. Então eu estou vendo o que você quer mostrar, exatamente. Agora, muitas das vezes certas atitudes são sintomas. Então, por exemplo, se eu não encontro em você nunca é benigno. Talvez você não esteja desenvolvendo esse fruto. E se você não tem esse fruto, talvez você esteja desligado da videira. Então o Espírito Santo de Deus não está mais gerando fruto em você. Por quê? Porque talvez não esteja mais em você. Você seja uma pessoa que adotou assim, um trejeito, né? Vestes, comportamento, linguagem evangélica, mas você não está ligado mais a Cristo. E aí os sintomas vão vir.
Sintomas, por exemplo, você é uma pessoa gananciosa, você é uma pessoa que quer se aproximar dos irmãos somente para sugar deles, você quer estar na igreja somente para aparecer, você prega bem porque você quer aplauso. Então, você está perto de alguém, só aquela pessoa que pode te beneficiar de alguma forma. Olha que coisa mais paradoxal. Às vezes você tem uma pessoa que não tem nada com Cristo, mas sabe pregar, e prega muito bem às vezes. E às vezes você tem uma pessoa que está em comunhão com Cristo, mas é uma pessoa simples, ela não tem nem a capacidade cognitiva muito elevada, sabe? Ela tem limitações mesmo, então ela não consegue elaborar um discurso muito complexo, prega daquele jeitinho ali simples, mas tem comunhão com Deus. E às vezes coisas simples que ela fala, são coisas que vêm da parte de Deus, e a outra que fala tão bonito, tão perfeito, tão complexo, tem nada de Deus, só tem ali humano, né? Capacidade humana, puramente. Então tem essa questão paradoxal, tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas se encantam com pregadores, mas às vezes ali, tudo bem, enquanto ele falar da palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então a palavra de Deus é palavra de Deus, não interessa. Mas saindo da palavra, toda aquela construção retórica, às vezes é só habilidade. É como Napoleão Falcão ensinou. Falou, olha, a pregação é arte, você aprende. Então a unção é a diferença. Para ter unção tem que ter comunhão, tem que estar ligado a Cristo. Aí a unção faz toda a diferença. Mas pregação é arte. Você aprende as técnicas e prega. Você prega a Bíblia, você prega a Ilíada, você prega o Avesta, né, do Zaratustra, né, do Zoroastro, você prega. Mas na verdade você vira um palestrante, né? Um palestrante. Eu acho que é por isso que Paulo tem uma parte que ele fala assim, não importa se estão pregando por interesse, né? E como tinha gente pregando por interesse, hein? Porque a igreja começou a crescer e começou a virar um grande grupo, né? Desde aquela época já, né? E os gnósticos estavam doidos para arrumar escolas, para comunicar lá os mistérios deles, né? Então o cara viu um grupo de pessoas simples, né? Pessoas humildes. Tinha lá um ou outro que era um pouco mais, né? Um soldado, alguém da nobreza, mas assim, gato pingado. A maioria das pessoas simples. Fala, que delícia, né? É que nem um lobo achar um monte de ovelhinha ali, né? Fala, que maravilha. Então os caras foram para cima, eles queriam mesmo aquele grupo para eles, para manter cativas as ideias deles. E aí quando os apóstolos tiveram que combater. Então o combate de João, por exemplo, no Evangelho e nas cartas, contra esses grupos não é à toa. É porque ele via mesmo que essas pessoas queriam pegar, né, queriam entrar na igreja e mantê-las cativas das ideias deles. Então era um grupo que foi muito cobiçado por eles. Mas essa questão, ela sempre vai ser um risco. A questão de interpretação particular e a questão da intenção com que ela é feita. E às vezes a intenção é totalmente maligna. Então você tem uma pessoa ali que às vezes tem muita habilidade, mas tem nada de Deus. Tem só questões humanas. Eu acho que a própria Bíblia fala que muitos erram por não conhecer as Escrituras, né? Porque não conhecer. A pessoa, se você não conhece o básico, o mínimo do mínimo, o que a pessoa disser pra você, você vai engolir. Você vai mandar pra dentro. Uma coisa que as pessoas confundem muito, humildade com tolice. As pessoas às vezes pensam, vem uma pessoa toda tolinha, crédula, sabe a pessoa crédula? Tudo que se fala acredita. A pessoa fala assim, nossa, ela é humilde. Não, ela não é humilde. Humildade é outra coisa. Sim. Então a pessoa que é humilde, por exemplo, ela não tem a si mesmo em alta conta, ela valoriza os outros, ela valoriza uma vida simples, ela não fica se autoproclamando, ela não é egocêntrica, tá? Ela é humilde, ok, mas ser tolo não é ser humilde, e a Bíblia Sagrada não valoriza tolo. Inclusive, Provérbios sempre ataca a questão do tolo. Tolo é a pessoa que acredita em tudo. Então a pessoa vem alguém pregar na igreja, né? Não quer bater de frente, né? Exatamente. Aí o que acontece? Ela não defende a sua fé, ela não defende a Sagrada Escritura. Então a pessoa, por exemplo, que ela não conhece nada por si mesma, é tudo pela a visão dos outros, né? O que o outro prega, o que o outro ensina, ela nunca vai ela mesma procurar saber. A pessoa tola. Só que alguém falar, ela acredita. Vai um pregador na igreja, né? Porque se empolgou um pouco mais e mudou a voz e fez um negócio assim, meio, né? Coisa, dá uma sapateada, dá uma entortada, pronto, ele já entrou na dele. É tolo. Qualquer um engana, qualquer um convence, qualquer um leva na conversa, né? E a Bíblia Sagrada, ela não respeita tolo. Então a pessoa, ela quer ser tolo, é risco dela. A pessoa, o que falarem, ela vai acreditar. Agora, quando a pessoa, ela consulta a Sagrada Escritura, ela se torna um tanto crítica, ela tem que estar atenta que ela vai sofrer algumas pancadas, né? Mas ela vai preservar a sua fé. Eu já levei muito nome de, é frio, é gelado,
Uma vez um certo pregador desses aí foi na igreja. A igreja lá um pouco mais madura, o cara ficou em desespero, porque a igreja não entrava na dele. E ele queria que a igreja rodasse, pulasse, desse cambalhota. Né? E a igreja lá, ele pregando e a gente esperando, cadê? E ir lá, e falar em língua estranha, e bem ficava estranho, né? Aquelas frases de impacto, sabe? Você não entendeu. Você perdeu a chance de glorificar a Deus. Frase de impacto, né? A pessoa fala alguma coisa, a igreja não responde, você conseguiu entender o que eu disse? E o pessoal esperando ele pregar, cadê a mensagem? Cadê a mensagem? E cadê? E só essas frases. Se você entendesse, se você tivesse com a noção do que eu estou dizendo, você já teria dado glória a Deus, você já teria dado um aleluia. E aí, no final das contas, ele viu que a igreja não ia se manifestar enquanto não tivesse uma pregação, uma mensagem. Ele falou, a igreja aqui é meio Laodiceia. Eu falei, tá bom, tá. Laodiceia, o que, rapaz? Você não trouxe mensagem, você não trouxe nada. Tá achando que todo mundo é menino, né? Exatamente. E aí o que acontece? A maturidade espiritual, ela traz isso, ela traz certos embates. Mas é melhor assim do que você ser levado por todo vento de doutrina. Sim. Porque a pessoa, às vezes, ela vem com certos encadeamentos de ideias que, se você não tomar cuidado, você é envolvido nele. Sim. Você é enrolado, você acaba sendo fisgado nessas situações. E muita gente ingênua, tola, ela se alegra com qualquer coisa. Bateu palma e já está dançando. Então, também. Exatamente. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Interpretação particular, que é o que a gente está afirmando aqui agora, nessa parte, né? Ó, o segundo parágrafo. O apóstolo Pedro nos exortou dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isso aqui é direto do céu, isso aqui é extraordinário, que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de particular interpretação. Matou a pau, sabe? Acabou. Nenhuma profecia de particular interpretação. Não existe esta coisa, né, que nem eu já vi uma vez. O cara até põe a mão no rosto, assim, fala que é algo que desceu ali agora, né, nesse momento. E é uma interpretação que Deus deu só para ele. Como se não tivesse tido todo um colégio apostólico que é autorizado, que o Espírito Santo usou para interpretar todo o Antigo Testamento. E nos passar qual é a visão neotestamentária da Escritura. Não existe uma visão do pregador fulaninho de tal. Tá? O que existe é o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Então, Pedro falou, não adianta você pegar uma profecia e dizer que Deus está interpretando para você desta maneira. Não existe essa interpretação. A interpretação já foi dada. O que você tem que fazer é comunicar. Então, você tem que ler a Escritura pelos óculos do Novo Testamento e comunicar da forma como eles já deixaram, como eles já nos comunicaram, como nos entregou. Tem que entregar da mesma maneira, passar da mesma maneira. Então, Pedro falou, você não tem essa liberdade. Ele já tratou de cancelar aqui de uma maneira expressiva. Ninguém tem liberdade, ninguém tem autorização de interpretar a Escritura como quiser. Ninguém está autorizado a fazer isso, de trazer novas visões. Não existe nova unção, não existe nova interpretação, não existe mais cânon, nenhum cânon está sendo colocado além daquele. Paulo falou que todo que edificar tem que edificar em cima deste aqui, né? Então o fundamento é Cristo, ninguém pode lançar outro fundamento. Então não existe interpretação pessoal, toda interpretação é aquela que está na Escritura, e a iluminação do Espírito Santo de Deus nos faz comunicar como ela está, como ela é. Examinar as Escrituras, como ele traz aqui, devemos examinar as Escrituras a fim de encontrarmos nelas a verdade. E não estabelecer nossa própria verdade arbitrária, aquilo que eu tenho falado para vocês. A leitura aberta e a leitura permitindo que a Bíblia comunique a você. Permitindo que a Bíblia interprete a si mesmo. Que a Bíblia se explique por si mesmo. Não levar para a leitura algum viés, algum pressuposto. Você abrir, de fato, para que o Espírito Santo de Deus fale para você, fale com você através da Escritura. No texto de João 5,39, o Senhor disse aos judeus, o Senhor disse que os judeus faziam isso, mas cometiam o mesmo erro que muitos hoje em dia cometem, afirmar o que a Bíblia não diz. Isso aqui, hoje como é que tem acontecido isso nas igrejas? O que Cristo estava criticando dos judeus? Aquilo que eu já falei para vocês, inclusive, aqui em outros momentos. Aquela frase que Cristo disse que para mim ela ilustra isso aqui de uma forma muito clara. Ouviste o que disse os antigos, eu porém vos digo.
Cristo já se coloca aí num antagonismo em relação a esses tais antigos aí, que ele classifica assim. Então esses antigos, conforme a gente já estudou, é toda a tradição da Torá oral. A Torá oral é os comentários dos sábios em cima da questão da Torá, ou até em cima de outras questões, né, que foram sendo levantadas, que eram também inspiradas aí, tanto pela questão da Torá escrita, quanto pela questão do parecer dos sábios. Então foi se acumulando ao longo da história toda uma estrutura de pensamento que era agregada, né, que estava ao lado da Torá escrita. A Torá escrita, os livros, o Pentateuco, os livros históricos, né, os profetas anteriores, posteriores, né, toda a Tanakh, né, todo o texto do Antigo Testamento. Então a Torá escrita. E do outro lado a Torá oral, que são aquilo que os sábios, o parecer que eles deram sobre essas interpretações. E aí tem aquilo que eles interpretaram da própria Bíblia. Então você tem, tanto na questão de Esdras, você tem lá os Targumins, né, os Targums, que era um esclarecimento, né, daquela escritura do Antigo Testamento hebraica, colocando numa linguagem mais acessível, né, colocando no aramaico, por exemplo, e dando já uma interpretação, um parecer deles, para que as pessoas pudessem... os primeiros comentaristas, né, os primeiros comentaristas do Antigo Testamento, para facilitar o entendimento para as pessoas. É como você vai lá e compra um comentário de MacArthur. Você está tentando facilitar seu entendimento da escritura. Só que ali já tem um viés. Já tem um enviesamento ali. Então você tem um Targum, você tem um Midrash, né, que é uma coleção aí de comentários sobre o texto, né? Você tem uma Mishnah, que aí já amplia um pouco mais, já trata de questões civis, né, questões legais. Você tem uma Gemara, que já é uma coleção de Midrash. Você tem um Talmud, que já é uma coletânea, né, de Midrash, de Gemara, que estão ali dentro. E aí, se você abrir um Talmud, por exemplo, você tem várias colunas de textos, cada um é um comentarista ali que está contribuindo, né, com uma parte daquela sabedoria. Mas é toda uma carga de conhecimento paralelo. É um conhecimento paralelo à Escritura Sagrada. Aí quando Cristo se manifesta, qual é a visão que os fariseus, a visão que os escribas tinham em relação à verdade, em relação à palavra de Deus? Eles liam a Sagrada Escritura sempre pela ótica daqueles comentaristas. Então sempre tinha a Escritura Sagrada e o que os comentaristas disseram dela. E geralmente você fica em cima dos comentaristas, não na Escritura. Que é aquela visão dos fariseus de construir um muro em torno da Torá. Então, para não chegar até a Torá e cometer um erro em relação a ela, você fica nos próprios comentaristas. Então chega um momento que aquilo que você mesmo estava falando para mim, há pouco tempo atrás, você larga a Escritura e fica só no comentarista. Né? Inclusive muitos teólogos, eu li naquele livro Heróis da Fé, um deles, não vou lembrar agora, mas um deles falou que ele fez teologia, à época o pai dele pagou para ele que fizesse teologia, porque teologia dava muito dinheiro. Então ele queria se formar e ser pastor de uma igreja. O pastor era contratado e tinha que ter teologia, e tinha que ter toda aquela capacidade intelectual para dirigir a igreja. Então ele ia ganhar um bom salário e o pai investiu nele. E ele falou que durante a faculdade ele nem lia a Bíblia, ele só lia os teólogos. Ele foi ter um encontro com a Sagrada Escritura por causa de um aluno, um colega dele, que tinha tido um encontro com Cristo, né, e perguntou para ele: você lê a Bíblia? E aí confrontou ele e ele foi à Escritura. Quando ele foi, ele disse assim, que se abriu para ele um mundo que ele não conhecia. Que ele estava só no mundo da teologia, não no mundo da Escritura. Em contato com Deus, o Deus da Bíblia. E ele falou que a partir daquele momento a vida dele mudou totalmente. Ali ele se tornou um crente mesmo. Ele se tornou um cristão, que ele falou que ele não era. Ele era simplesmente um teólogo, né? Mas não um cristão. E aí ele se tornou um cristão a partir do momento que ele teve contato com a Sagrada Escritura. E da mesma forma é isso que Cristo está provocando aqui. Cristo está dizendo: ouviste o que disse os antigos? Muito bem, problema deles. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele veio para não deixar que nenhum J, nenhum tio caia da Bíblia, da Escritura. Por isso que muito daquilo que ele vai falar e aquilo que ele vai interpretar da Escritura vai contrastar com as lideranças da época. Porque as lideranças da época estão apegadas em toda a sua sabedoria secular, sua tradição construída ao longo desses séculos, né? E eles querem que o entendimento obedeça àquela lógica, àquela ótica. E aí Cristo não tem nenhum compromisso com elas. Então, um embate. Cristo contraria elas em muitos momentos. Então é onde você vai ter examinar as Escrituras, não partir por interpretação arbitrária, ninguém está autorizado a interpretar particularmente, né? E principalmente
você valorizar, você centralizar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, assim, um dos teólogos. O próprio nascimento de Jesus, é por isso que os judeus não aceitam que Jesus já veio. Já começou pela forma como ele nasceu. Né? Exatamente. E aí já vai contrastar com algumas perspectivas. E aí eles não vão, né, não vão compreender. Eles estão esperando chegar o Messias, né? Estão aguardando o Messias. Só que, se for